Muito bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Eu sou a Adri e estamos aqui mais uma vez para estudar um pouquinho mais sobre a obra Fonte Viva. E aqui nesse capítulo de hoje, intitulado Diante do Senhor, capítulo 48, nós vamos estudar a passagem de João, em que Jesus pergunta: por que não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra. Então vamos ver o que diz o nosso benfeitor. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar aos caluniadores e aos maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental de outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhe absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram e nunca refletem na transitoriedade de todos os matrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho na caridade e na luz, para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Olha como isso é profundo. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável com o equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Essa leitura veio muito a calhar aos nossos dias, né, gente? Porque nós estamos em um planeta de provas e expiações, onde as tentações da carne, elas são muito fortes e nos assediam o tempo todo. O materialismo, a busca pelas conquistas materiais, né? Diversas elas, e a gente acaba se distraindo com essas coisas e esquecendo o verdadeiro sentido de estarmos aqui. Então, primeiro, falando sobre os bens materiais, não devemos nos esquecer que eles são empréstimos divinos, mas são empréstimos para que tenhamos condições de exercer o nosso trabalho de uma forma melhor e de também aprender a lidar com os recursos que nos são emprestados, sejam eles muitos ou não, e aí vai depender de cada pessoa. Mas dedicar a nossa vida exclusivamente a estas buscas materiais é uma verdadeira ilusão e uma perda de tempo. E quando os apóstolos, quando Jesus diz aos apóstolos, né, que aos apóstolos e às pessoas daquela época que nós não entendíamos
é porque de fato não estava internalizado. E é importante a gente refletir sobre isso. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos na família que estamos? Com as condições que temos? Com as pessoas à nossa volta? E buscar o verdadeiro sentido da nossa existência. E raciocinar o tempo todo o quanto as questões materiais estão sendo mais fortes para mim. O quanto o materialismo está sendo a minha prioridade. Quantas vezes eu estou cedendo no sentido de perdoar, de abrir mão do meu orgulho. O quanto de esforço eu estou fazendo para domar as minhas más tendências, me esforçando para não fazer aquilo que a minha consciência já me diz não ser o certo, para que possamos angariar os verdadeiros tesouros, que são os tesouros espirituais. Então é preciso muita reflexão, muita análise íntima, para que a gente internalize a mensagem do Cristo e de fato entenda qual é o verdadeiro objetivo de tudo isso, da nossa existência, da nossa vida, das provas que temos, enfim, do que acontece conosco. E que tenhamos muito cuidado para não sermos engolidos pela onda do materialismo e da vida moderna. Um abraço a todos e fiquemos todos com Deus. Um ótimo dia.